Bem-vindos ao meu canal. Hoje estamos aqui com o André Novaes de Paula, que é um guru do marketing digital. Ele já está aí a assinar. Ui, ui. E vamos conhecer um bocadinho sobre o André Novaes de Paula, o marketing digital, e vamos tentar perceber um bocadinho como é que funciona a relação com o cliente neste novo mundo digital, que já era importante antes, agora neste último ano, com o Covid-19, passou a ser ainda mais importante. Obrigado, André, por estares aqui. Obrigado eu, meu querido amigo. Tenho imenso gosto. E eu é que agradeço também. Diz uma coisa, como é que vieste parar esta área do marketing digital? Na realidade, eu estive sempre no digital desde que há internet, portanto, não foi uma coisa de ter vindo parar. Nasceste no digital. Não nasci no digital porque não sou nativo digital, deve dar para ver pelos meus cabelos brancos, que hoje em dia já impõem algum respeito. Quando vêm os miúdos falar comigo, senhor, e eu, oh meu Deus, Oh, já meu, já, passámos, já. já passámos aquela fase em que pronto, em que temos que depois saber viver com isso. Mas, na realidade, o curioso é que eu, quando fui estudar para a universidade, fui estudar para a Universidade de Aveiro, e na Universidade de Aveiro, o que nós tínhamos lá era o SAP, foi onde nasceu o SAP, que nós hoje em dia todos conhecemos. E uma vez estava com um amigo que encontrei perto da hora de almoço, e eu não tinha nada para fazer, ele ia almoçar à cantina, eu não era normal ir almoçar à cantina, e ele disse-me, vem comigo, pronto. E eu fui, fomos falando, e ele começou-me a falar de uma tal de uma internet, e eu, internet? E durante os 10 minutos que levava da minha casa à cantina, ele foi-me a falar da internet, depois durante o almoço foi-me falando da internet, e eu sinceramente quer dizer, sabia o que eram computadores, porque felizmente tinha computador desde muito cedo, mas internet, quer dizer, não fazia muito sentido para mim. Eu percebia a coisa dos computadores se ligarem uns aos outros, mas muito mais do que isso, era difícil vislumbrar o que é que seria a tal da internet. E ele depois, frustrado, não é, com a minha incapacidade de perceber o que era a internet, agarrou em mim e para quem conhece a universidade, a cantina antiga, depois por baixo da cantina antiga havia uns calabouços, uma zona aberta e depois uns calabouços, onde tinha o café e tudo mais, e mais umas coisas de serviços, e uma dessas salas que havia aí era exatamente onde estava o sapo. Então ele levou-me lá pela mão, literalmente, Engraçado. e eu abri a minha primeira conta na internet, portanto estamos a falar de 93, por aí. E na altura o que havia eram os computadores, aqueles que nós vemos hoje em dia nos filmes antigos, não é? Para quem, os miúdos nem sequer sabem o que isso é, miúdos que não precisam ser assim tão miúdos, não é? Mas enfim, aquelas caixas grandes que os ecrãs ou eram laranjas ou eram verdes e que todos os comandos para aquilo funcionar ali eram em Unix. Portanto, eu que sabia DOS, até achava que sabia umas coisas de DOS e fazia umas brincadeiras com os meus computadores, tive que passar a aprender os comandos do Unix para quê? Para depois ligar-me a newsgroups, que eram fóruns de discussão, e com pessoas, e depois comecei a conversar com pessoas de todo o mundo. Portanto, foi assim o meu primeiro contacto com a internet, com o digital. Para além disso, uma das coisas que eu fiz em Aveiro foi ter uma pequena empresa, vamos chamar empresa, para não dizer que era ilegal, com alguns amigos e nós organizávamos festas em bares e discotecas. E, portanto, começámos logo a tentar olhar para o digital, isso não nessa altura, um bocadinho mais à frente, aquilo ainda durou uns 3 anos e tal, essa pequena empresa que nós tivemos, mas mais para o fim, quando depois as coisas já estavam mais evoluídas, começámos também a tentar tirar partido da internet para aproveitar para divulgar as nossas festas dentro do que era possível, e fazíamos pequenos sites e afins. Depois, mais tarde, eu estava a estudar Biologia na Universidade de Aveiro, desisti de Biologia e resolvi enverdar pelo marketing, porque aliás o que eu depois me preocupava mais era como é que levava pessoas às festas que estávamos a organizar. Os meus genes de marketing lá vieram ao de cima e depois vim para Lisboa estudar marketing no IAD. E depois Ok. formei-me em marketing. E mesmo quando fazia trabalhos, era muito intensivo em termos de trabalhos, muito embora eu estivesse a fazer à noite, porque depois estava a trabalhar durante o dia, mas era mesmo muito intensivo o curso em termos de trabalhos, e eu sou extremamente competitivo, portanto o meu grupo
Nós andávamos sempre a tentar fazer tudo o que fosse necessário para ter o melhor trabalho, portanto, esforçávamos-nos mesmo, e mesmo quando entregávamos os trabalhos, para muitos deles nós fazíamos pequenos sites para os trabalhos. Portanto, mais aí algumas coisas. Para além disso, a empresa que é de família, onde eu trabalho, que é de marketing relacional, uma agência de marketing relacional e digital, uma das coisas que faz, mais do que tudo, é marketing direto, marketing relacional, portanto, tudo o que estamos a falar, direct mail e tudo o que está aí à volta. Para nós, email marketing, SMS marketing e depois muitas outras atividades digitais são também, fazem parte deste universo do marketing relacional, do marketing direto. Portanto, quer dizer, nós começámos desde logo a comunicar para os nossos clientes, a ter esse tipo de serviços para os nossos clientes. Portanto, eu ando nisto do digital há bastante, bastante tempo. Depois, uma coisa puxa a outra, obviamente, acaba por vir um convite para dar formação, e depois, a partir daí, enfim, foram surgindo outros e outros convites, e hoje em dia estou bastante ligado, não só trabalho nesta área, como faço consultoria, como dou formação e sou professor em várias escolas. É um Portanto, é bocadinho, assim, sim. muito resumido, é o meu percurso no digital. Tu ainda tentaste a biologia, mas acabaste por aterrar onde querias mesmo, Eu não é? adoro biologia, tenho imensa pena de não ter seguido, mas biologia tinha uma coisa que para fazer o curso, era obrigatório estudar e muito. Eu sempre odiei estudar, sempre adorei aprender e sempre odiei estudar. E tinha coisas ali que realmente eram uns obstáculos grandes para mim, em que havia algumas cadeiras que eu não conseguia fazer sem estudar. E por muito que tentasse, era impossível fazê-las sem estudar. E isso era claramente um bloqueio para mim. Enfim, os caminhos, as vidas levam os caminhos que levam, e não poderia estar mais feliz com o resultado, pelo menos até agora, da minha, ainda para mais porque essa passagem por biologia pode parecer, se olharmos para isto sem atenção, uma perda de tempo. Mas na realidade, se não fosse isso, eu não estava a fazer provavelmente o que faço agora, Claro. porque foi graças a ter feito as tais festas que comecei-me a interessar genuinamente por esta área, e para além disso, eu posso aplicar muito do que aprendi do pensamento científico, e das estratégias que se utilizam exatamente agora, em tudo o que eu faço quando estamos a falar de marketing, porque eu também gosto muito de marketing, não só de marketing digital, mas de marketing. Aliás, é engraçado porque eu até digo que cunhei um termo que é biomarketing, em que eu digo que realmente se nós formos ver mercados abertos, mercados realmente abertos, os ecossistemas funcionam exatamente como um mercado aberto. Portanto, as mesmas estratégias que os animais, a fauna, a flora aplica, é exatamente a mesma que as empresas aplicam na realidade. Há muita coisa de crossover entre esses dois, entre a parte do marketing e a parte da biologia, o que não deixa de ser curioso. Bem, eu para já tenho que dizer que já te falei nisso, mas eu adoro o teu cenário. Pronto, acho que tens aí só as cores que tu tens são uma coisa fabulosa, não O meu é? A Mickey é lindo. bonecada, o Mickey e mais o vermelho e tal, é o oposto do meu, que é assim um branquiçado, mas pronto, a vida é assim. Mas Isso é isto fácil, sabes? sei, há cenários, eu sei, mas pronto, lá chegarei um dia. Não, está muito bem ali o branco, ali com Não, acho que está discretamente o ótimo. livro a aparecer. Ainda para mais ver-se ali o livro em destaque. Exato. Não, é por acaso que o livro ali está, não tem nada a ver. Não, mas uma coisa que eu acho curiosa em ti, que é, eu não sei se calhar, provavelmente será uma coisa recente, porque tradicionalmente a imagem do especialista em marketing, se calhar antigo, não era necessariamente aquilo que é hoje em dia com o marketing digital. E aquilo, pronto, eu sigo alguns dos gurus, entre os quais tu, não é? E tu és o mais discreto dos gurus do marketing digital que eu conheço, não é? E portanto, tu não encaixas muito bem naquela imagem típica da pessoa com aquela gesticulária e tal, e os coisas e tal, e o marketing digital é isto, e agora se não apostas no Instagram não és nada. Tu não tens bem esse perfil. Sinceramente, nunca pensei muito sobre isso. Eu tento Por ser isso é o que eu mais estou a genuíno perguntar. possível. Eu tento ser o mais genuíno possível dentro do que é a minha personalidade, do que eu me sinto confortável. Não quer dizer que nós todos nos adaptamos às situações em que estamos, obviamente. Eu
é curioso porque normalmente quando as pessoas me conhecem, eu acho que estou a ser super cool e super à vontade, e há muita tendência das pessoas acharem que eu sou super formal. E não sei o que é que eu transmito nisso, Não, 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 mas mas alguma coisa será, de certeza, que eu acho que estou super chill e super à vontade, a ser super aberto, e as pessoas acham depois que eu sou muito formal, o que não deixa de ser não, curioso. não, não, eu acho que não é isso, ou talvez por oposição, não é? Tu és uma pessoa que és tu próprio, não é? E estás muito Sim, mas normalmente também nas venho de situações, outra, também virei de outra época. Provavelmente as pessoas talvez. que eu me lembro que tu estejas a falar são todas consideravelmente mais novas que eu, não é? Portanto, eu venho de outra época, de me comportar de outra maneira, de me relacionar de outra maneira com os clientes, numa altura em que realmente haveria talvez mais formalismo. Tem a ver com a educação, tem a ver comigo também. Hoje em dia é perfeitamente natural. E isto é uma coisa que acontece comigo, e eu tenho dificuldade em quebrar isto, e aliás nem pretendo, porque não seria genuíno. Eu estou a dar uma formação, a não ser que conheça a pessoa, eu trato automaticamente pela terceira pessoa, eu trato toda a gente Uhum. por você. Se me tratarem por tu, enfim, eventualmente, se eu me sentir à vontade, tratarei por tu, mesmo que não conheça, mas dificilmente. A maior parte dos outras pessoas que eu conheço em situações idênticas tratam automaticamente todos por tu. E eu não consigo fazer isso. A mim não me sai, é estranho, não me sai. Diz uma coisa, tu tens trabalhado sobretudo em Portugal? Sim, sobretudo em Portugal. Já fiz algumas coisas para fora e faço, mas sobretudo em Portugal, sim. Como é que Também tens porque a maior parte dos meus conteúdos são em português, portanto sim. dificilmente eu chego pelo menos a locais que não falam português, não é? E nas tuas interações, portanto, já falaste de Aveiro e depois eu sei que também trabalhas em Coimbra e no... há muita diferença entre o que é o público e as empresas a norte e a sul, ou no interior e no litoral? O que é que tu sentes? É o que eu sinto, realmente não há dúvida que, da minha experiência, diria que há polos. Talvez genericamente haja mais pessoas com talvez mais conhecimento aqui por Lisboa do que existirá talvez noutros locais, mas há polos extremamente desenvolvidos. Em Aveiro há, no Norte há ótimos profissionais destas áreas, que hoje em dia depois acabam também por estar nas diversas empresas. Nós temos vindo a fazer em Portugal um caminho bastante interessante, e há muito caminho para fazer ainda, há muito caminho para fazer, mas não tenho dúvidas que a pandemia, com tudo o que trouxe de mau, também trouxe coisas boas. Enfim, porque são respostas naturais, as pessoas procuram soluções, e uma das coisas foi formação. Não há dúvidas que há muitas pessoas que aproveitaram este período para, enfim, parar, pensar o que é que será o meu próximo passo, e aproveitar este momento, principalmente no primeiro, que talvez tenha havido uma quebra maior. Agora, neste segundo confinamento, acho que realmente o teletrabalho já foi uma solução, ou alguns nem sequer tinham saído de teletrabalho, ou então as coisas já estavam pensadas. No primeiro, acho que houve ali mais tempo e houve muita gente que aproveitou para fazer formação, e isso dura até agora, porque realmente, pelo que eu vejo no mercado, o volume de pessoas a fazer formação e a procurar formação é elevado, e principalmente nesta área, porque ainda para mais, quer dizer, é juntar a fome à vontade de comer, porque as pessoas, as empresas, muitas estão paradas com as suas lojas fechadas e tudo mais. Portanto, a única forma de chegar aos seus potenciais clientes é online. Se não tinham nada pensado, precisam de encontrar empresas que os apoiem, ou contratar profissionais. E já havia um pedido substancial de conhecimento em digital. É impossível ver alguém, ver algum pedido de emprego em marketing que não mencione componentes de digital. E depois, ainda para mais, quer dizer, as pessoas veem isso, sentem isso,
e vão procurar formação nesse sentido. Portanto, eu hoje em dia, as pessoas são diferentes, claro, não vou dizer que quando vou dar, sou formador do ateliê da Google, este ano, o ano que passou, em 2020, só foram, toda a formação foi feita online, Uhum. mas nos anos anteriores eram feitas fisicamente, portanto nós íamos aos diversos locais. Sim, eu E não há conheci uma dúvida que dessas. as pessoas no norte são muito mais abertas do que são cá para baixo, inclusivamente nas próprias sessões, são mais participativas ou estão mais à vontade. São diferentes, não deixam de ser, não são melhores ou piores pessoas, é diferente, mas isso também é uma questão cultural, acho eu, Sim. que também se acaba por sentir. Diz uma coisa, como é que surgiu neste processo, passa publicidade, aqui o magnífico livro do qual tu és uma parte importante? Já agora, olha, o que é que eu tenho Este aqui? já está ali atrás, discretamente. Hã? Ó, 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 ó. Parece aqueles programas de debates políticos em que eles estão, ah pá, tu és o máximo, tu também, Sim. é pá, tu és uma maravilha. Assim, estamos aqui ao fim de 5 minutos e bem um do outro. Esse livro, então, o Marketing Digital para Empresas, é realmente uma das coisas das quais eu muito me orgulho. Eu estou muito contente com o livro em si, com a peça que o livro é, e os conteúdos desse livro, e também com o sucesso que o livro tem tido. Nós, neste momento, já levamos 4 mil unidades vendidas, ou muito perto das 4 mil unidades vendidas. Isto começou porque a Virgínia Coutinho, que é uma grande amiga e que é realmente, se há uma pessoa que eu posso dizer que é realmente empreendedor, é ela, e que está sempre a ter ideias e sempre a tentar desenvolver projetos, e decidiu realizar o convite a algumas pessoas, eu entre elas, e ficar cada um a cargo de um capítulo no qual tem uma especialização em termos de conhecimento. E foi isso, e nasceu daí esse livro, foi um desafio extremamente interessante. Foi, quando eu estou a usar a palavra desafio, não estou a brincar, e tu sabes que também já escreveste um, É. mas agora imagina que tu escreveste sozinho. Agora imagina escrever com mais 5 pessoas. Coordenar tudo isto, e acabei eu por fazer grande parte da coordenação e depois também com a editora. Enfim, foram tempos interessantes, vamos assim dizer, de muito trabalho, muito, muito trabalho, mas felizmente conseguimos levar este empreendimento a bom porto. E foi realmente um dia muito feliz. O dia do lançamento foi um dia muito feliz, foi bom, e o livro tem tido um desempenho ótimo, e mais importante do que tudo, o feedback que nós temos é que o livro é útil. Quem o lê realmente encontra utilidade nele, encontra conhecimento, encontra dicas práticas que podem ser aplicadas, e isso é o mais importante de tudo. Nós não fizemos um livro para ter somente nas livrarias e aparecer lá o nosso nome. Obviamente isso também é importante, e faz-nos muito bem ao ego, que eu gosto sempre de ir ver às livrarias e ver que está lá a capa do livro, e de vez em quando aparece ao lado do teu também, que é uma coisa engraçada. Mas mais do que tudo era para ser útil para o mercado, realmente para ajudar as pessoas que procuram conhecimento nesta área a poder elevar todo esse conhecimento que possam ter, e de uma forma mais prática possível, para obterem resultados nos seus projetos. Tu, se bem me recordo, eu não li o livro todo, mas li bastante dele e tu falas do email marketing e Eu não é de email só, marketing. ou é apenas isso? Eu é email marketing. Claro que Email toco num marketing, sim. ponto ou noutro, mas o meu Exatamente. capítulo é de email marketing, sim. E porquê o email marketing? Porque é que é essa área em que tu acabas por ter mais à vontade, ou calhou no livro ser essa a distribuição? Não, o email marketing é uma coisa curiosa, porque eu, mais do que tudo o que eu faço é estratégia, hum, mas tu sabes isto, que de vez em quando metem-nos uma etiqueta e metem-nos depois arquivam-nos sob aquela categoria, e pronto, e assim acontece. É como aquela pessoa que um dia alguém lhe ofereceu um mocho, e depois quando vai lá a outra pessoa vê que ela tem um mocho e resolve-lhe dar outro mocho, e depois outro vê que tem dois mochos, e a Exatamente. pessoa de repente está a fazer uma coleção de mochos e nunca achou piada a mocho. Portanto, é uma coisa que acontece. Isto foi o que aconteceu comigo também. É verdade que eu trabalho em email marketing, que é um meio que eu gosto imenso, porque aliás faz ligação direta e, como eu disse, está dentro deste guarda-chuva do marketing direto. Portanto, é uma das nossas Sim. ferramentas de eleição para comunicar, porque o que nós fazemos na agência, 99% do nosso trabalho é baseado em
bases de dados, portanto é um canal de comunicação que nós realmente é muito importante para nós, e então por causa disso eu comecei a falar sobre email marketing, e é natural, mas depois quanto mais se fala, mais nos associam depois àquela exatamente àquela temática e pronto, e depois isso vai crescendo, 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 e quando houve o convite para dar, para escrever o capítulo no livro, quer dizer, Surgiu sendo que email naturalmente. marketing ia ser um dos temas que ia ser focado, não havia dúvida de quem é que ia ficar com esse capítulo, e assim foi, pronto, por isso é que muitas das formações que eu acabo por dar, ou a que sou associado, se forem encontrar e procurar, é exatamente email marketing. É por isso, muito embora eu dê aulas de outras coisas, e principalmente nas academias acabo por ter cadeiras que são muito mais, não são focadas em email marketing de todo, ou são noutras áreas, ou então são muito mais generalistas, não só focadas Uhum. nesse tema, mas em termos de formação, que é o que acaba porque o volume acaba por ser maior, e então depois é um tema que ao qual sou muito, muito associado. Não que me importe, não é? Consigo é Sim, sim, desenvolver sim, muitas sim. outras coisas. Claramente não me importo. Não será, eu também eu cito a email marketing e a outras coisas, já falámos sobre várias delas, não é? Mas no fundo a pessoa quando pensa em LinkedIn, quer dizer, existe o LinkedIn e o Caramês, é aquela coisa quase aquela simbiose, ainda o LinkedIn estava nos seus inícios, já ouvia, eu acho que ouvi falar do Caramês antes do LinkedIn, quase, não é? Lembro-me, achei piada a isso, que era, já eu estava a ouvir falar do Caramês, não conhecia de lado nenhum, e ela, não, o LinkedIn vale a pena, ainda aquilo estava noutros tempos de LinkedIn, em que havia meia dúzia de gatos pingados quase, não é? E depois há assim no Instagram associamos a outra pessoa, depois se calhar no Facebook associamos outra e de repente, epá, e então e quem é que pega no e-mail? E acabou por ser uma coisa que naturalmente foste ficando associado a isso, não é? Mas é algo que, até contra mim falando, eu durante muito tempo achei que o e-mail, pronto, que não era assim uma coisa que eu próprio não gostava de receber e portanto se os outros eu não gostava porque eles haveriam de receber. E depois foi através de ti, sobretudo do programa da Google e de antes de conversas que nós já tínhamos tido, comecei a perceber, pá, se calhar eu devia apostar um bocadinho mais nisto. E realmente, agora que eu tenho uma coisa mais organizada, não envio com a regularidade que queria, mas 15 em 15 dias envio um e-mail, tem de facto um certo retorno. E com certeza, fazer a coisa mais bem feita ainda mais terá. Portanto, não, a morte do e-mail não existe Não, realmente. está longe de acontecer, muito pelo contrário. Aliás, se houve alguma coisa que nós conseguimos aprender com isto da pandemia, é que o e-mail é importantíssimo, porque face a falharem os outros canais de comunicação, o e-mail estava lá para poder ser utilizado. Portanto, muitos que pura e simplesmente nem sequer consideravam o e-mail, de repente perceberam que o e-mail era uma das formas que poderiam utilizar hoje em dia para manter o contacto com os seus clientes. Mas quem consegue logo perceber qual é que é o potencial do e-mail, quer dizer, é uma ferramenta absolutamente fantástica, porque nós conseguimos saber e conhecer as pessoas para as quais vamos escolher enviar as mensagens. E depois podemos escolher as mensagens que vamos enviar. Portanto, nós sabemos exatamente tudo o que está a acontecer, controlamos tudo completamente. Só não controlamos é abrir ou não abrir os e-mails, isso é do lado das pessoas, mas escolhemos a lista e escolhemos os conteúdos que queremos fazer chegar exatamente a cada uma dessas pessoas. Portanto, é fabuloso, é ótimo para gerar tráfego, é ótimo para fidelização, é ótimo para nós podermos personalizar, tem vantagens imensas e não há nada em termos de return on investment, não há nada que chegue perto do que o email marketing consegue obter em termos de resultados. Nada. Em digital ou o que seja. Diz-me uma coisa, a sensação que eu tenho, mas se calhar é uma coisa minha, não sei, é que o facto de agora o unsubscribe estar muito mais evidente e em todos os e-mails, não tenho tido nenhum em que não aconteça isso, alguns está lá de forma bastante visível, como as normas acabaram por pedir às empresas para fazer, na RGPD, entre outras. Já era Eh, antes, Já era antes, mas já muitos não era antes, faziam. era obrigatório ter opt-out, sempre foi obrigatório desde há muito, muito tempo. Não é do RGPD, mas sim. Mas na prática havia muitos que não tinham. Ó meu amigo, isso aí é como tudo na vida, não é? Pronto, Tu também exatamente. sabes, tu trabalhas muito com questões relacionadas com call center, sabes muito bem quais é que são as regras que devem ser supostamente cumpridas e depois sabes o que é que, até que ponto algumas são esticadas, não é? E umas são pura e simplesmente ignoradas. Portanto, nisto também é como tudo, mas pronto, nós também Mas não quando houve uma andamos na mudança autoestrada de. podemos andar a mais de 120, ninguém nos proíbe. Só que se andarmos e formos apanhados, não é? Corremos o risco de apanhar uma multa. Aqui é exatamente a mesma coisa. As pessoas podem não fazer o que é suposto fazerem, não estar a cumprir com tudo o que a lei diz que devem fazer, e, no entanto,
enfim, há Então quem o faça. se calhar fui eu que fiquei mais atento aos unsubscribe e eles já lá estavam. Talvez tivessem, porque aliás havia muitas pessoas que, sendo que o consentimento também é outra coisa que já era obrigatória, mas isso então era muito ignorado, era obrigatório, e uma das coisas que se fazia era, havia um disclaimer que se punha no fim, que era completamente falso e que nunca foi legal, a dizer, nos termos da lei disto, daquilo e daquele outro, esta mensagem pode ser enviada ou é legal porque tem uma maneira de fazer unsubscribe ou opt-out, ou o que quisessem usar de expressão. Quer dizer, e lá por ter o opt-out, não, porque a pessoa Claro, precisava do opt-in para poder fazer o exatamente, claro. contacto. Portanto, mesmo com o opt-in, e todas hoje em dia, todas as formas de comunicação têm que ter a capacidade de ter forma de recusa, de opt-out. Portanto, os e-mails desde sempre, e hoje em dia com o RGPD, até os SMS, e já deves ter reparado, já deves ter recebido alguns nesse sentido, vem a dizer deixar de receber, recusa, Sim, seja o que for, e ou tem um link ou diz para mandar uma mensagem para um número, um código para um número, ou deixar de receber para um número, uma frase, o que seja, o que é uma pressão enorme para quem quer usar SMS, porque SMS, um SMS tem só 160 caracteres e isso vai ocupar uma percentagem desses sim. caracteres. Claramente, mas é obrigatório por lei que esteja lá para a pessoa poder fazer recusa utilizando exatamente o próprio meio. Então, e o facto das pessoas estarem mais atentas a isso, achas que faz com que, Isso sim, as pessoas estão muito mais atentas, isso não há dúvidas. e Podem não portanto, quando saber o recebem um que é, e-mail, já sabem ma que podem não subscrever e, portanto, naturalmente, aqueles que recebem já são alguns que, naturalmente, eu quero recebê-los mesmo? Acha que agora isso acontece mais? a questão é que as pessoas estão muito mais atentas, porque na altura, quando foi a questão do RGPD, não é? E que já estava em vigor, não estava em aplicação, e durante aqueles 2 anos houve ali um crescendo de falar-se sobre esse assunto. E o que acabou por acontecer é que, obviamente, falou-se muito, e o público em geral que saberia que há questões relacionadas com proteção de dados ficou muito mais atento a essas questões, quanto mais não seja porque depois foram muitas das marcas até elas próprias a tentar proativamente fazer reconsentimentos, sendo que a maior parte Sim, nem sequer teria que o fazer, portanto foi uma exatamente, estupidez. exatamente, eu lembro. Portanto, tu sabes isso, não é? Perfeitamente. Portanto, muitas fizeram reconsentimentos quando não precisavam de fazer reconsentimento absolutamente nenhum, Houve outras que e isso acabaram com as bases de dados, destruíram as Mataram, bases, mataram o seu mataram. meio não, e pior, aqueles que tinham que viviam disso, que ainda é Exatamente, o pior. Eu não eu sei o que é que recebi eles alertas, fizeram, se porque não nos depois, disser nada, quando vamos chegaram à destruir isto. conclusão que afinal não era preciso fazer, o que é que iam dizer às pessoas? Olha, afinal aquele reconciliamento que nós fizemos não era necessário. Portanto, vamos ignorar a parvoíce que nós fizemos, a borrada que fizemos e vamos continuar-vos a enviar mensagens à mesma, a torto e a direito, porque sinceramente nós precisamos é de viver disto e não estar aqui com parvoíces. Ahm, e então, o que acontece isso mais, tudo o que se falava nos mídia, tudo o que se falava nas empresas, porque as pessoas mesmo que não lidassem com essas áreas, foram poucas as empresas de certeza que não tiveram que olhar para, para as questões relacionadas com a nova lei, com o RGPD e depois com a nova lei de proteção de dados. Mais esses e-mails todos com reconsentimento, quer dizer, as pessoas podem não saber o que é, mas sabem que têm direitos e que não vale tudo. Portanto, de vez em quando também espingardam um bocado sem saber o que é que será, mas uma das coisas é que sabem que, quer dizer, que não podem entrar numa base de dados ou que têm direito de consulta ou de alteração, ou pelo menos saber como é que foram parar essa base de dados e questionam efetivamente. E uma das coisas que aconteceu também, e isso é normal, principalmente naquela altura, o volume de unsubscribes que houve ou de pedidos de informação sobre porque é que eu estou aqui e outras coisas e pedidos de esquecimento que são extremamente complicados e tecnicamente são dificílimos de fazer, porque esquecimento não é chegar lá e apagar a pessoa, porque nós temos que nos lembrar que nos esquecemos daquela pessoa, que é uma coisa que tecnicamente é estranha, mas que tem que ser assim. E claro, houve ali alguns unsubscribes que existiram, e atenção, unsubscribes não são maus, é inerente ao facto de nós fazermos email marketing, portanto faz parte. E uns entram, outros saem, não faz mal E nenhum. mais vale O quem, problema é se quem... temos picos muito grandes que nós não conseguimos explicar de pessoas a sair, e de certeza que houve aí algum drama, porque senão, quer dizer, o volume de unsubscribes que nós vamos ter face às ações que estamos a fazer são mais ou menos os mesmos.
Sim. Não, e aí também é uma questão importante, não é? Que é o unsubscribe acaba por é uma pessoa que não quer ver aquele e-mail, também não queremos ter uma pessoa que não quer ver o nosso e-mail, não é? Muito pelo contrário, Exatamente, queremos é que ela até te não digo mais, receba, claro. principalmente em email marketing, uma das coisas que eu aconselho, que façam nas formações que dou e que nós fazemos para os nossos clientes, a não ser que eles digam que não querem, é, o unsubscribe aparece acima do cabeçalho. Portanto, onde está normalmente aquela informação a dizer se não Sim, consegue ver este e-mail, abra num browser, pronto, ao lado disso, acima ou abaixo, depende, nós colocamos a possibilidade de unsubscribe. Que atenção, não é ao invés de estar no rodapé, depois está no rodapé à ok. mesma. Porquê? Porque as pessoas estão à espera de encontrá-lo no rodapé e se quiserem procurar, lembrarem, se eu não quero mais Normalmente receber, vão vão lá. procurar ao rodapé e se não estivesse lá não o encontrariam. Portanto, tem que estar sempre no rodapé, isto é uma duplicação, é um segundo. E porquê é que se mete lá em cima? Porque o e-mail, tecnicamente, nós hoje em dia temos o MailChimp, a Igoi, enfim, sei lá, quantas plataformas que fazem também e-mail marketing, que hoje em dia fazem muito mais do que e-mail marketing, a maior parte delas, mas fazem também e-mail marketing, são fáceis de trabalhar. Uma pessoa sem conhecimentos consegue agarrar na plataforma e em pouco tempo aprender como é que funciona e começar a fazer email marketing. Mas tecnicamente o que está lá por trás é extremamente complicado. Conseguir fazer com que se mandar um conjunto grande de e-mails para as mesmas entidades, porque vão ser as mesmas, não é? Ou é o Sapo, ou é a Google, ou é a Microsoft, ou é o Yahoo, Uhum. enfim, que vão receber grandes quantidades de e-mails ao mesmo tempo, tecnicamente é muito complicado que isso aconteça. Aliás, essas plataformas, muito mais do que a coisa de conseguirmos ter lá a base de dados, ou ter formulários que vão alimentar a base de dados, ou construir os e-mails, elas valem por garantir que os e-mails são entregues a todas essas entidades que vão receber os e-mails. Por isso é que elas valem. E isto é tão importante, a questão da reputação e todas estas questões relacionadas com essa credibilidade e autoridade nossa, não é? E não cair por terra, que o unsubscribe lá em cima nós colocamos e aconselhamos que os clientes assim o queiram, não é? Se não quiserem, já está, tem no rodapé, está de Sim, certeza, portanto, que é para evitar que as pessoas, se quiserem fazer unsubscribe, carreguem logo ali e não carreguem no botão a denunciar, a dizer que é spam, porque isso vai afetar a reputação dessa entidade, que neste caso somos nós a enviar, independentemente de ser para um cliente, somos nós, não é? E afeta também depois, seja o MailChimp, seja quem for que faz esses envios, e é a última coisa que se quer que aconteça, é as pessoas a dizerem, não, eu não solicitei isto, isto é spam. Isso vai sim, claro. pesar na nossa reputação negativamente e nós não queremos isso. Portanto, mil vezes aumentar um bocadinho os opt-outs, os unsubscribe, Claro. e ter o opt-out lá em cima, do que ter pessoas que vão carregar, porque se vocês forem ver no Gmail ou noutro qualquer desses, o destaque que tem para o botão de apagar é igual ao destaque que tem o botão de spam, e é muito fácil clicar lá e é o que nós não queremos que aconteça. Então isso, uma empresa que te contacte porque está a pensar numa estratégia de e-mail marketing, por onde é que tu começarias? Uma recomendação para as pessoas que também nos estão a ouvir? Primeiro é saber quais é que são as principais motivações, quais é que são os objetivos, o Ok. que é que eles querem fazer. E a pior coisa que eu posso ouvir, a pior resposta que eu posso ouvir é porque é mais barato. É a pior resposta que eu posso ouvir. Também há outra que também não é má, que é porque quer mais clientes ou quer vender mais, que também é mais ou menos parecido, não? Epá, mas o quero mais clientes ainda é justo. Agora, por ser mais barato, porque nós quando estamos em marketing, o preço pouco importa. O que importa é o resultado. Nós estamos focados é no resultado. Claro que se nós pudermos gastar menos para ter o mesmo resultado é melhor, porque vamos afastar estes polos e vamos ganhar mais dinheiro. A diferença é o dinheiro com que nós ficamos. Mas alguém querer fazer algo que não sabe os resultados que dá só porque é mais barato, não, porque ninguém está interessado em fazer uma coisa que é barata e que depois não dá resultado nenhum, de certeza absoluta. Mas enfim, sabendo que as motivações são certas, isto é preciso ajudar também Claro. os clientes, é definirmos quais é que são os objetivos reais, depois temos que conhecer tudo, depende, e depende muito do que é que nós na Direct Média tentamos ser o mais simples de trabalhar possível. Portanto, se o cliente quer aproveitar-nos para pensar tudo, nós fazemos toda a parte estratégica e ajudamos o cliente a desenvolver toda a parte estratégica. Há outros que nos querem usar como se nós fôssemos uma chave de fendas e dizem-nos o que é para fazer e nós pura e simplesmente fazemos.
independentemente de acharmos que é mais assim ou mais assado. Podemos tentar aconselhar nesse sentido, mas Pois muitas claro. vezes não é isso que eles querem, portanto, eles já fizeram, têm as ideias definidas e decididas, e portanto nós só fazemos a aplicação. Mas se não, nós temos que fazer, obviamente, um levantamento de tudo, até para sabermos quem é que vai, porque isto do email marketing não é só a parte do e-mail, depois pode haver a parte da angariação dos e-mails, de ter estratégias de angariação, não é? Para percebermos exatamente o que é que eles pretendem fazer, com estratégias de inbound, com conteúdos, onde é que se pode colocar formulários, o que é que se pode fazer disso tudo, de angariação de leads, e depois fazermos o e-mail, ou então pode ser só tratar de uma newsletter, mas mesmo se seja só Uhum. para tratar de uma newsletter, é preciso, os conteúdos são deles, somos nós que fazemos os conteúdos, quem é que define isso? Se somos nós, temos que ter aí um conhecimento muito Claro. próximo e saber exatamente qual é que é o público, quais é que são as pretensões desse público, o que é que eles querem ou não querem comunicar, porque pode ser uma newsletter, pode ser uma campanha, enfim, depois vamos fazendo todas estas perguntas, um pouco como um médico quando está a tentar fazer um diagnóstico, para podermos primeiro perceber qual é que é o problema, que é muito importante, e eu sou de marketing, portanto adoro pensar nestas questões enquanto problemas, não é? Porque um problema pressupõe uma solução, para depois podermos definir qual é que será o melhor plano, a executar. Então, e em que é que difere? Tu falaste aqui também nas SMS. Em que circunstância é que uma empresa deve apostar num SMS, por exemplo? Epá, SMS são fantásticos, continuam a ser fantásticos. Quando nós temos que fazer um alerta de qualquer coisa, ou até para dizer esteja atento, vai sair esta campanha no dia tal, vai acontecer qualquer coisa, ou depois de fazer a campanha, alertar para quem não participou na campanha, ou dizer que se tem uma promoção, uma coisa que é muitas vezes utilizado, sabendo que as pessoas vão a uma determinada loja e que provavelmente vão a essa loja, vamos pensar que nós estamos numa pandemia, não é? Que estamos em tempos normais Uhum. e que vão àquela loja porque trabalham naquela zona e então aproveitam a hora do almoço para fazer aquilo, uma ótima coisa que se pode fazer é fazer uma promoção qualquer em que se envia 1 hora e meia antes, 2 horas e meia antes da hora do almoço, a dizer exatamente para aquelas pessoas que nós sabemos que vão àquela loja, atenção, promoção tal, agora. Pronto, e as pessoas aparecem. Portanto, para esse tipo de comunicações assim, é ótimo. Coisas que nós queremos garantir ao máximo que são vistas, o SMS é fantástico. Depois tem o outro lado da moeda, não é? Como tudo na vida, é intrusivo. É intrusivo e, para além disso, interrompe. Porque nós, quando recebemos um e-mail, pronto, não gostamos de spam, ou de e-mails não solicitados, ou de coisas que nós não temos interesse, ou uma newsletter que nós subscrevemos, mas já não queremos abrir, ou já não temos interesse naquele tema. Quer dizer, não nos interrompa a ação, a não ser que tenhamos uma notificação e vamos ver, mas enfim, eu não tenho notificações para Uhum. isso. Quer dizer, eu vou à minha inbox e depois o que eu tenho que fazer é filtrar o que é que me apetece abrir e abro, e o que não me apetece abrir, eu pura e simplesmente ignoro, nem sequer apago, ignoro. Hum, com um SMS é diferente, a pessoa recebe, porque não dá para escolher o que é que se quer e não quer, não é? Se é uma entidade que nós não temos no nosso telefone, recebemos o SMS e obviamente interrompe, mas isso faz também. O lado bom é que garante Sim. que as pessoas veem, não é? Portanto, pode ser bastante interessante e quando metido em fluxos destes de comunicação, ou a avisar que vai acontecer, ou ser uma promoção, ou então a avisar a seguir, que para quem não fez a ação, atenção que ainda tem disponível não sei o que para fazer, ou não se esqueça que isto ainda está assim. Pode ser ótimo para utilizar. Aliás, hoje, por acaso, foi engraçado, à hora do almoço fui ao Continente, e por acaso de manhã, pouco antes, sei lá, 1 hora e meia antes de ir ao Continente, que fui durante a hora do almoço, como eu já disse, recebo um SMS que diz, até posso dizer o que é que diz o SMS. Hum, Se calhar é parecido com o meu. Chegou o seu cupom mais esperado, com ponto de exclamação. Exato, eu Verifique também na recebi app esse. Cartão Continente na sua caixa de correio ou em cartãocontinente.pt. E eu por acaso ia lá, foi ótimo. Eu por acaso tenho o hábito de ir sempre à aplicação e ver quais é que são os cupons que estão disponíveis. Quer dizer, fantástico. Aí nem me falhou de certeza. Foi pouco tempo antes da hora do almoço. Não sei se recebi eh, antes da hora do almoço por alguma razão, por eles conseguirem perceber. Perceber não, porque não é uma questão de perceber, é uma questão de ver. Como eu passo o cartão Continente, eles sabem exatamente à hora quem eu sou, Sim.
a hora e os produtos que eu comprei. Portanto, eu posso ter recebido a esta hora e vai ver outras pessoas que eles sabem que fazem compras às 7 da tarde a seguir ao trabalho, vai ver, recebem pouco às 5 ou uma coisa assim. Deixa-me só ver a que horas é que eu recebi, eu sei que foi de manhã, foi às 11h16. Portanto, eu recebi às 11h16, fui lá às 11h30, à 1h30, por aí. Portanto, eu claramente teria o cuidado de saber a que horas é que a pessoa vai e tentar antecipar um pouco em relação à hora que a pessoa vai e o dia, se pudesse saber tudo 9h47. isso. Eu recebi às 9h47. Pronto. Da manhã? Sim, o mesmo SMS tal e qual. Pronto. Alguma razão haverá de ser. Pronto, mas está aqui um exemplo num SMS Sim. ótimo. E é ainda para mais, é curioso porque é referir-se a outro meio. Ele está-nos a indicar, não é só o ir à loja, é dizer, não, os cupons depois estão aqui, ali ou acolá, para ter acesso a eles, o que não deixa de ser interessante. E como é que no caso no SMS, mas eu acho que no e-mail talvez mais, mas isso saberás melhor do que eu, como é que funciona com as novas gerações? Porque, por exemplo, os meus dois filhos só têm e-mail para criar uma conta que lhes dá acesso a outros serviços, não é? Ou ao Facebook, mesmo Facebook menos, não é? Instagram, TikToks, etc, não é? Como é que vai ser essa... Achas que as empresas estão preparadas para isso? Para perceber que com certas gerações o e-mail não vai funcionar da mesma forma? Eu acho que vai funcionar, até certa forma vai funcionar, porque, enfim, eles agora podem não ter interesse no e-mail, porque não trabalham, porque, enfim, mas a partir do momento em que começam a ter uma certa idade e sabem que há newsletters que eles podem querer receber que são entregues diretamente para eles e que são boas, é uma forma, ou então que o youtuber deles carregou agora um vídeo novo no Twitch ou no YouTube, ou seja o que for, e é uma ótima forma de ter uma notificação é por e-mail, já para não dizer que, pelo menos para já, não se vislumbra que venha a haver outro meio que, em termos profissionais, substitua o e-mail. Eu acho que à medida que depois vão ganhando idade, pelo menos para já, não é? Sim, Hum, Têm que começar a utilizar o e-mail de uma forma natural e não só essa questão de ter que ter um e-mail para ok. poder abrir contas noutros locais. Como é que será depois no futuro? Não sei, mas isto também está tudo a avançar Sim, eh, claro. com tanta coisa ao mesmo tempo, mas que eu posso dizer que o WhatsApp não substitui o e-mail, o Signal não substitui o e-mail, o Slack não substitui o e-mail, o Asana não substitui o e-mail, nenhum desses substitui o e-mail. Podem servir em complemento do e-mail, podem até vir a ser, em algumas organizações ou instituições que se define, não queremos e-mail, queremos usar principalmente isto, mas substitui completamente, eu não acredito nisso, pelo menos não para já. Poderá vir a ser no futuro, Sim. vamos ver. O que eu tenho visto, assim, eu isso estou totalmente de acordo, substituir não é? Mas o que eu tenho visto em muitas entidades, e mesmo por exemplo, e a mim já me aconteceu, portanto, eu lido com empresas, não é? E tradicionalmente, o meio mais tradicional de comunicação é o e-mail. Mas com a pandemia, não sei porque é que coincidiu com a pandemia, não sei dizer, mas o que é um facto é que desde que a pandemia começou, por exemplo, o WhatsApp ou qualquer outra forma de chat, seja ela qual for, até Facebook, etc., mesmo com pessoas com quem eu não tenho muita proximidade, às vezes já quase desisto do e-mail, porque de facto as pessoas estão habituadas, se calhar, a interromper o seu dia a dia com o trabalho, que realmente de repente respondem a um WhatsApp de uma nova alçada, que anteriormente estariam à espera que fosse um e-mail um bocadinho mais formal. Não sei se isto se sentiu noutras organizações, mas, e por exemplo, dentro das empresas, e eu acho que isso também teve muito a ver, obviamente, com as videochamadas, não é? Por exemplo, a questão do Teams acabou por marcar muitas empresas, que as pessoas estavam habituadas a comunicarem entre elas por e-mail, de repente, por causa do vídeo, ficaram presas, entre aspas, ou bem presas ao Teams, e de repente trocam informações pelo Teams que não são necessariamente e-mails. Será que isto é o início? Isto pode ajudar aqui a, não digo acabar com, mas tornar o e-mail um bocadinho menos relevante? Acho que é claramente um meio bom de comunicação, seja qual for a plataforma de chat, é bom. E uma das coisas que acabou, que eu acho que isso, eu concordo, acho que aconteceu, e acho que isso aconteceu porque as pessoas, graças ao maior informalismo destas videochamadas que podem ser feitas, enfim, estas necessidades de comunicar rapidamente, mais rapidamente do que o e-mail para trocar uma informação qualquer, já estás ligado, não consigo ligar, então, entre isso, entre outras coisas, e os próprios chats dentro das plataformas, como o exemplo que estavas a dar do Teams, ou durante as videochamadas, fez com que
realmente as pessoas percebessem que há espaço para utilizar em contexto profissional essas ferramentas de chat. Eu não acho que substituam o e-mail em tudo, até porque Sim, e-mail sim. é ótimo, está escrito, é fantástico, está escrito, e o e-mail serve para isso, para aquele vínculo está ali criado com a informação ali trocada, portanto é ótimo. Para além disso, hum, há certas coisas que eu acho que o chat não serve, mas se é para trocar uma informação rápida, fazer uma pergunta, ótimo, perfeito, e ainda bem que assim é, porque é bom, seja entre colegas de trabalho, seja entre um colaborador e a sua chefia, seja entre um parceiro e outro, seja com um cliente, que um fornecedor e um cliente, em que se pode trocar este tipo de informações, acho que é fantástico. Um, Serve para tudo? Não. Eu gosto do formalismo que o canal e-mail serve e também acho que em grupos muito já mais alargados de pessoas, o chat pura e simplesmente não funciona. É uma confusão, é uma salada de frutas, e eu tento fugir disso. Aliás, sempre que me enfiam num grupo de WhatsApp, a primeira coisa que eu faço é silenciar o grupo e nunca mais olhar para aquilo. A não ser que seja 2, 3 pessoas no máximo e que temos um tema qualquer para conversar, porque senão é uma desconversa total, é impossível, porque as coisas não ficam organizadas, porque não dá, não é? Alguém fala de uma coisa, as mensagens são sequenciais, portanto não dá para agrupá-las e manter os assuntos estanques. E portanto eu acho que isso é uma confusão. O e-mail, isso faz uma melhor gestão disso. Ou então eu uso muitas vezes outro tipo de ferramentas, como os grupos de Facebook, tenho imensos grupos de Facebook para trabalhar projetos, porque acaba por ser um bom, desculpa, repositório de informação, por exemplo. Porquê? Porque faz a tal coisa de ter as mensagens agrupadas, não é? Sim, Alguém sim. lança um tema e depois fica tudo ali dentro daquela. A desconversa é menor. Agora, se até que ponto é que o chat vai substituir outras formas de comunicação? Sim, mas eu acho que o chat muitas vezes até substitui mais chamadas do que e-mails necessariamente. Alguns e-mails, mas mais chamadas. O que para mim é péssimo, porque eu prefiro mil vezes, de vez em quando, fazer uma chamada e resolver alguma coisa num minuto, do que estar meia hora de chat a ter que escrever, seja o que for, ainda para mais, quando estou no computador é relativamente fácil, porque tenho aqui o WhatsApp, tenho o Signal e mais não sei o quê, portanto consigo escrever no teclado e é mais confortável, mas em situações em que eu estou só com o móvel, quer dizer, é muito mais complicado estar a responder a assuntos complexos, quando muitas vezes uma chamada troca-se 2 e 3 ideias e a coisa fica resolvida. E o WhatsApp também não é completamente pacífico na relação com o cliente, certo? Na relação com o cliente, em que ponto Das de vista? empresas, no fundo, a relação das empresas com os seus clientes, portanto, o WhatsApp tem aquela, ainda falaste disso mesmo, Não, nessa eu questão. eu nesse aspecto eu acho que é ótimo. Se os clientes querem, eu sou de marketing, portanto, eu quero usar o canal que o cliente quer usar. Mas Isso não, para mim, sim. isso isso é a minha maior motivação. Se o cliente está confortável a usar o WhatsApp e é isso que quer usar para comunicar comigo, é o WhatsApp que eu quero usar com aquele cliente. Se ele prefere o live chat que eu tenho no site e é por aí que ele quer comunicar, é isso. Se ele quer usar o Messenger e é por aí, é o Messenger que é, o Eu peço cliente desculpa, é que manda. sim, eu é que não fiz bem a pergunta. O que eu queria dizer é, enquanto portanto, não serve muito ou não serve tanto enquanto envio de informação de iniciativa da empresa, De nesse sentido. informação. Isso é complicado. As coisas que nós Sim, conseguimos sim, era fazer, isso que eu queria temos o dizer. WhatsApp Business, mas enfim, mas há muitas coisas que não se pode fazer, hum, mas algumas podem-se fazer, quer dizer, e o WhatsApp serve, quer dizer, há muitas pessoas que não usam o WhatsApp, por exemplo, mas usam o Telegram, que dá para fazer grupos maiores, e Uhum. ter clientes lá e partilhar lá informações e criar grupos de discussão. Eu acho também que é uma grande confusão, mas enfim, mas isso vai ver é porque eu sou velho, e não sou uma pessoa nova que vai ver é mais fácil conseguir depois ter esse overload de informação e conseguir se orientar. Aí, no fundo, é Hum, o SMS, no fundo, é o ideal, como tu tinhas dito, para comunicar e se calhar o WhatsApp para receber informação de cliente. Será isto? Ou estou a simplificar em excesso? O WhatsApp, quando é one-on-one, nós a falar com o cliente, porque temos um número que podemos falar com esse cliente diretamente, quer dizer, é ótimo, aí não há confusão, não é?
Aí Sim, não não há vais, confusão não vais nenhuma. enviar-lhe mensagens publicitárias X tempo, não é? No Eu WhatsApp. sinceramente, independentemente de legislação permitir ou não permitir, eu acho que não devemos fazer isso É isso. nunca. Não Sim, devemos fazer isso nunca. Se é não solicitado, e se a pessoa não sabe, uma coisa é alguém dizer: olha, exatamente. avise-me quando tiver não sei o quê, e a pessoa avisa, mas isso é uma coisa normal, seja por telefone, seja por SMS, seja por WhatsApp, é ótimo. Agora, começar a bombardear as pessoas com promoções, eh, só porque um dia elas nos pediram uma informação de uma coisa qualquer, isso eu acho, em termos de boas práticas de marketing, acho errado, obviamente. E, genericamente, há alguma diferença entre lidar com um cliente online ou lidar com o cliente por outras vias? É sempre um cliente ou nós temos que fazer aqui uma mudança de switch? É sempre um cliente, acha que as pessoas têm que ser muito bem preparadas, e nós já falámos muito sobre isto, sobre atendimento, os dois, e eu acho que o atendimento em Portugal, no geral, é fraco. É fraco, nós não temos as pessoas bem preparadas para atender. Claro que devemos depois preparar quem quer que esteja a trabalhar essas ferramentas, no sentido de tirar o máximo partido dessas ferramentas e perceber também, porque quando as pessoas estão a escrever, é diferente de poder, aqueles sinais que nós interpretamos, se estamos a vê-las, não é? Porque vamos interpretar tudo, mais a voz, ou então se estamos a falar ao telefone, pelo menos conseguimos interpretar a voz. Quando nós estamos a falar por um chat, não. E a maior parte, não digo maior parte, mas algumas das interações não serão simpáticas ou favoráveis, e tentar resolvê-las através de um chat muitas vezes podem ser complicadas. Mas as pessoas têm que ser treinadas nesse sentido, têm que saber atender nesse sentido, nesse meio que nós estamos a falar, e isso é formação, 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 e depois o outro lado a seguir à formação, que é ver se realmente a formação está a ser aplicada ou não está a ser aplicada. Porque fazer a parte da formação é fácil. Depois, garantir que essa formação está a ser aplicada em todos os momentos é que é extremamente difícil. É extremamente difícil. E tem, eh, qualquer que seja a entidade, a empresa, tem que ter uma paixão por essa área de atendimento, é o que eu acredito, que é para não relaxar nesse sentido e ter a garantia que está a escolher as melhores pessoas que têm realmente talento e têm gosto por falar com outras pessoas, a lidar com outras pessoas, com as coisas boas e com as coisas más, e que depois tentam melhorar e que vão aplicar as boas práticas que lhes foram passadas. E, obviamente, depois todas as outras questões relacionadas com a empresa e a forma como a empresa se apresenta. Porque são o braço armado dessa empresa, é a linha da frente, não é? Seja por qual for o meio, mais digital, menos digital, alguém que está num balcão ou alguém que está atrás de um teclado de computador. Então, e aí, pronto, obrigado. Nós tínhamos esta parte combinada, não é? Para eu poder vender as formações da Happy Work, as minhas formações, os meus workshops sobre esta parte da relação com o cliente, que de facto é diferente, nós tínhamos isso combinado. Não, mas e há muitas empresas que não, porque o e-mail, apesar de hoje em dia o próprio e-mail ter evoluído, não é? Não é tão formal como era há uns tempos atrás, toda a sociedade está mais informal de alguma maneira, não é? E o e-mail acompanhou isso também, mas as redes sociais e o chat não têm nada a ver com o que é o e-mail, não é? E existem ainda hoje muitas empresas que começam um chat com o excelentíssimo senhor, ou que respondem no Facebook, o cliente diz-nos, opá, diz-me por favor não sei o quê, e não quer dizer que nós tenhamos que responder por tu, depende da empresa, depende daquilo que a empresa utiliza na comunicação, mas que responde também com formalismo enorme, não é? Pronto, e Eu isso, acho que isso também depende, não só do meio, nós podemos ter meios em que somos um bocadinho mais informais, mas quer dizer, a nossa latitude depende do ponto de partida em que nós estamos. sim, e Se da somos própria uma empresa, instituição sim, extremamente formal, em que fazemos questão de ser formais, porque tem a ver com a nossa identidade, com o nosso posicionamento, não é por estarmos no Facebook que vamos ser informais. Podemos ser um bocadinho menos formais e adaptar-nos ao meio, mas não vamos ser informais. Mas agora, realmente, se nós já somos informais, não vamos ser formais numa altura em que estamos no meio em que ainda naturalmente seríamos mais informais.
E sim, nós temos de estar preparados para dar, quer dizer, nós estamos a falar aqui de atendimento, mas alguém fazer um comentário no Facebook, tudo bem que isso recai sobre a pessoa que faz a gestão de comunidades, mas alguém faz um comentário, um post no Facebook ou no Instagram, quem está do outro lado também tem que estar preparado para responder, porque é a cara da marca naquele momento, não é? Ou pelo Messenger, que quando a pessoa manda uma mensagem pelo Messenger através da página de Facebook, ou o que seja, é exatamente a mesma coisa. Agora, quando nós estamos a pensar na tal brand persona que nós vamos criar e depois a brand voice, que vamos ter todos estes representantes a utilizar a vestir essa brand persona e a utilizar essa brand voice, claro que temos que pensar face aos meios. Ou se alguém responde a um e-mail, ou se alguém está a responder pelo Messenger, tem muito a ver, o tom também é algo que nós temos que definir devido à situação em si e ao meio que está a ser Claro. utilizado. O tom também é importantíssimo nesse sentido, quer dizer, tu és especialista nessa área, portanto, sabes isso melhor até do que eu, e isso tudo é formação que se tem que dar, e depois não só a formação, como prática, as pessoas terem que ir aplicar, porque não é por alguém me dizer estas são as características da marca, esta é a personificação, e é isto que de repente aquilo entranha, não, tem que há um período de adaptação em que se vai ganhando experiência a utilizar aquela brand persona e aquela brand voice, mas também para isso depois é preciso ter equipas que estão lá para apoiar nesse sentido e educar e ajudar a evoluir, a explicar o que é que pode ser melhorado, enfim, tudo isso. Que é o que eu acho que muitas vezes é o problema. Faz-se a primeira parte em que se prepara tudo, faz-se a brand voice, a brand persona, a brand voice, define-se os tons, fazes, enfim, não vou chamar scripts, mas o que é que tem a ser de atendimento, como tratar com os clientes, tudo isso, dá-se aquilo a eles e depois fica por ali. Não, é preciso estar a garantir que tudo aquilo está a ser aplicado. Eu lembro-me de uma equipa que teve uma formação sobre a relação com o cliente nas redes sociais e depois a seguir, pouco tempo depois, houve uma reclamação de um cliente, o cliente estava furioso e a resposta foi um smile a piscar o olho. A smile a piscar o olho perante uma reclamação é a coisa Claro, quer dizer, pior que se pode isso é, fazer. isso é É, exatamente uma daquelas situações para a qual o tom exatamente. normal que a marca tem muda para um tom sério, não é? Não pode, há momentos em que não pode ser. Enquanto eu não tiver resolvida, é um bocado como o telemarketing, quando a pessoa tem uma reclamação pendente. Parou, não vais continuar a tentar vender-lhe uma coisa se ele continua a achar que o router não Claro, funciona. Não, é? Não vais fazer um upgrade de uma coisa que não existe, não é? Que ele vai pagar mais por um serviço em que está insatisfeito. É exatamente a mesma coisa. obviamente. Ok, estamos agora a aproximar-nos aqui do fim da nossa conversa. Algum aspecto que quisesses passar aqui a mensagem aos nossos participantes, às pessoas que nos estão a ver desse lado, em relação ao marketing digital, uma mensagem que quisesses passar? Sobre marketing digital, pronto, para o que há principalmente a dizer? É que graças a Deus hoje em dia, nos dias que nós vivemos e com esta coisa maravilhosa que é a internet, com tudo e o bom e mau que tem, mas claramente uma das coisas boas que tem é que não falta informação hoje em dia para nós podermos educar-nos e aprender sobre como aplicar, seja qual for a ferramenta, a plataforma, o que for de marketing digital. Isso é ótimo. Para além disso, existem inúmeros profissionais que podem ser encontrados online, que têm aulas gravadas, que têm aulas ao vivo, digitais, físicas, o que seja. Portanto, não falta. Falta livros, blogs, vídeos, quer dizer, há um manancial gigante de informação. Portanto, alguém que queira só depende de si, aprender ou não aprender. Para além disso, a maior parte das plataformas, coisas que antes eram complicadas de se conseguir fazer ou que tínhamos que recorrer a profissionais altamente especializados, programadores e outros que tais, para conseguir desempenhar certas tarefas, hoje em dia a maior parte das plataformas são feitas para que chimpanzés consigam utilizá-las, literalmente. Portanto, não há desculpas. É fazer um plano, encontrar a ajuda que se necessita, mais do que tudo, seja externa, sejamos nós a procurar, freelancers, agências, outro tipo de empresas que trabalhem estas áreas, e começar aos poucos e ir fazendo build-up disso passo a passo, e ir aumentando o nosso
conhecimento e as nossas capacidades, e sem dúvida nenhuma que os meios digitais são uma forma ótima de nós podermos promover os nossos produtos e os nossos serviços. Obrigado. Anotem este nome, André Novaes de Paula. É uma pessoa Obrigado com eu. pés na terra. Se precisarem de ajuda em marketing digital, ele com certeza vos dará uma ajuda. E depois, se precisarem de muita ajuda, obviamente ele depois vos dará um orçamento que também é justo. Essa foi boa. Não é? Acho que é mesmo assim. E, portanto, já sabem, subscrevam o canal. Algum comentário que tenham, alguma dúvida, estejam à vontade, que depois, se for necessário, coordeno-me aqui com o André para ajudar a dar uma resposta. Muito obrigado a todos. E Muito obrigado a ti, obrigado, André. Manel. Obrigadíssimo. Obrigado.